Guarda bem essa palavra. Arrogância não leva a pessoa a nada. Só leva a derrota, destruição. A Bíblia diz que a humildade vai diante da honra. Sim? Provérbios. A humildade vai diante da honra. O que mais a gente quer é enfrentar desafios que nós não conseguimos vencer. E é interessante que nós paramos para pensar, irmão, e vemos que a Bíblia, cada dia nos ensina a se debruçar aos pés do Senhor e sentirmos a bênção, a glória de Deus. Só Deus sabe, né, meu bem, que nós temos passado. Mas eu creio na vitória, irmão. Eu creio na vitória. Eu entendo muito que o processo que eu tenho que passar, você não passa. O processo que eu passo, você não passa. E que você passa, eu não passo. É você e Deus, e eu e Deus. A gente, ultimamente eu estou pedindo uma palavra para Deus, e Deus tem me dado palavra de reflexão, de que se vale a pena nós queremos lutar contra as nossas próprias forças. Sendo que nós temos um Deus que peleja por nós, um Deus que vai na frente, irmão Roberto. Viu, irmã Lene? Um Deus que está no controle de tudo, e um Deus que ouve coração quebrantado e assina embaixo. Às vezes, irmão, a gente se depara, deixa eu pegar minha água aqui, com cada situação em que somente o Senhor para nos ajudar, somente Ele. E a semana que passou, a gente anda pensando bem algumas coisas, mas a Bíblia diz: eu te esforço e eu te ajudo. Então não adianta nós queremos remar contra as ondas do mar, sendo que nós não vamos conseguir. Nós não conseguimos, não. O surfista, ele nunca vai contra a onda, ele sempre vem a favor da onda. E muitas das vezes a gente começa a olhar, a gente começa a observar. E quando Deus ele começa a contemplar todas as coisas, irmãos, quando Ele começa a olhar muitas coisas, e Ele começa a agir do jeito dEle, da vontade dEle, da direção dEle e do momento dEle. Tá, irmão? Não adianta não. Lutar contra Deus, já ouviu aquele ditado? É bater em ferro frio. E muitas das vezes, irmão, a gente tem que parar para pensar se nós estamos ajudando ou se nós estamos atrapalhando. Porém, a palavra que eu quero trazer para você nessa noite, irmão, é uma palavra que está no livro de Josué. E Josué é um homem que ele recebeu uma palavra, se aliou a pessoas, e Deus deu uma chamada nele e fez uma orientação a ele. Fez uma orientação. Josué capítulo 1, nós vamos entender um pouquinho como que Deus é fiel, como que Deus age, como Deus trabalha e como Deus maquina, né, para ajudar-nos a entender um pouco.
E quando a gente vai ouvindo os louvores, a gente vai adorando a Deus, a gente vai observando, a gente vai louvando a Ele, glorificando a Ele, exaltando a Ele, e a gente vai começando a entender como Deus é fiel. E o profeta Isaías diz assim: nenhuma ferramenta preparada contra ti não prosperará. Não adianta a gente querer ir contra aquilo que Deus tem, aquilo que Deus quer fazer. Eu já vi pessoas se debaterem por algumas coisas que Deus está trabalhando e Deus está tratando. Josué capítulo 1, versículo de número 7, 6 e 7 até o 9. Glória a Deus. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos teus pais que lhe daria. Tão somente faça o que, irmãos? Tão somente faz o que, irmãos? E tem o que? Para teres cuidado de fazer conforme toda a lei do Senhor, que meu servo Moisés te ordenou. Dela não desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele, dia e noite, para que tenha cuidado de fazer tudo conforme tudo quanto nele está escrito. Então fará prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Não te mandei eu? Faz o que, irmãos? Faz o que, irmãos? E tem o que? Tem o que? Não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. Pode se assentar, irmãos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu louvo ao nome do Senhor, eu engrandeço ao nome do Senhor, porque o Senhor tem feito grandes coisas em nosso meio. Tem feito maravilha em nosso meio. Palavra de Deus para nós nessa noite, não vou demorar, vou ser breve, porque eu tenho um compromisso depois do culto, e quero ir honrar esse compromisso depois do culto. Glória seja dada ao nome do Senhor. Nada pode parar quem anda com Deus. Nada pode parar quem anda com Deus. Quero trazer a palavra para você, que quando o Senhor disse a Josué essa palavra, ele começou a fazer uma coisa, a entender que a caminhada dele, a jornada dele, não seria fácil. Enfrentaria dificuldades, enfrentaria problemas, mas, porém, o Senhor só disse a ele: tão somente faz o que, irmãos? Esforça-te, tem bom ânimo. E nós, como cristão, nós somos perito em querer abandonar aquilo que Deus colocou em nossas mãos para fazer. E nós não podemos se esquecer que tudo aquilo que Deus nos colocou para fazer, devemos fazer
na orientação divina. Aleluia. Não adianta nós queremos fazer aquilo que nós pretendemos fazer, agirmos com a nossa própria vontade. E eu disse hoje isso para minha esposa, eu disse isso a ela, e num olhar eu percebi que tudo que nós façamos para o Senhor, existe uma recompensa. Existe, irmão Fernando, um lugar em que ninguém e nada pode nos atrapalhar de chegar lá, que é o céu da nossa salvação. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. E quando nós olhamos para o livro de Josué, nós entendemos que nós pensamos em desanimar, em parar e em desistir, porque tem alguém aplaudindo para ver a tua derrota. Sempre tem alguém, irmão Jota, aplaudindo para querer ver a sua derrota. Aleluia. Eu quero mandar um recado para a rede social e para nós que estamos aqui, irmão. Quem quer ver a derrota do outro, não faz parte do reino de Deus. Não faz parte de Deus. Aleluia. Não faz. Porque Deus não tem aqueles que escolhidinho, como alguém diz, ninguém toca em mim porque eu sou homem, sou mulher de oração. Fique sabendo que Deus não tem isso aí. Deus tem cristão, pessoas salvas, que a mesma pessoa que você às vezes critica, a mesma pessoa que você injuria ela, você fala mal dela, não se esquece que Deus está vendo. Então, irmãos, aqui Josué, porque eu peguei essa palavra como base da nossa vida, irmã Rosana? É porque, irmã Rosana, existe o inferno de plantão para tentar derrubar pessoas. E lembra que eu falei no começo disso? Nada pode parar quem anda com Deus. Aleluia. Muitas das vezes, irmãos, a luta vem, a dificuldade vem e o problema vem. Tome cuidado com quem você comenta as tuas coisas. Se realmente tá aí, ó. Tá aqui que o irmão Jota está falando. A internet não está ouvindo. Ele está falando: tome cuidado, porque a hora que você está na tua situação, você não sabe, não é isso? Não sabe o que vem pela frente. Olha aí. Mais uma. Deus falou para Josué: o meu servo Moisés já está morto. Porém agora, Josué, eu vou fazer com que você faça o povo ir ao caminho certo, ao caminho que nos leva à salvação. Muitas das vezes eu não entendo você, eu não estou vendo você chorar, eu não estou vendo a tua tristeza, mas lembre-se de uma coisa: quando você chora, Deus está vendo e Ele te ajuda. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando Ele disse aqui: Josué, tão somente esforça-te, tenha bom ânimo, não pasme, mas medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Aleluia. E quando eu começo a observar esta palavra de Josué, eu começo a entender, irmãos, que Deus ele tem cuidado do seu povo nos mínimos detalhes. A incumbência era de Josué. Alguém diz assim: se fosse eu fazia assim, se fosse eu fazia dessa forma. Mas quem anda na direção de Deus não faz aquilo que quer, e sim faz aquilo que Deus quer. E lá vai uma palavra, irmão. Lá vai uma palavra para nós nessa noite, que muitos estão perecendo por não conhecer o verdadeiro Deus que está no céu. Aleluia. São estas palavras que quando Josué, aleluia,
eles pararam perante as águas ali, que viam de cima, levando um montão muito longe as cidades. Aleluia. Deus diz assim: olha, tome cuidado, Josué. Tome cuidado, Josué. Tome cuidado com quem você está se aliando. Toma cuidado, Josué, para não fazer aquilo que você quer somente, mas faça aquilo que eu quero. Aleluia. Você levou uma palavra, não levou? Tu levou uma palavra, não levou? Domingo passado? Ouve quando Deus está falando. Ouve a voz do Senhor quando Ele fala no nosso íntimo. Pastor, o senhor está doutrinando? Não, eu estou trazendo uma palavra em que Josué, quando assumiu ali para ordenar o povo, Deus estava dizendo a ele: tu vai enfrentar coisas, tu vai enfrentar dificuldade, tu vai enfrentar o mar, mas eu vou estar contigo nessa peleja. Eu vou estar passando contigo, juntamente com você. A palavra do texto que nós lemos na abertura do culto foi: o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. O original da palavra é: de nada eu tenho falta. Quer dizer, irmão, não adianta com Deus, irmão. Não se brinca. Com Deus, Deus não aceita ser desafiado. E Deus tinha um compromisso com Josué. Estava dizendo a Josué da seguinte forma: não se aparte da tua boca a lei deste livro, o livro desta lei, antes medita dele e de dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito nele, porque então prosperará o teu caminho e então prudentemente te conduzirá. Não adianta, irmãos, aleluia, o que Deus estava ensinando para Josué era que ele andasse de acordo com aquilo que Deus queria que ele fizesse. Irmãos, as coisas estão sendo sérias, as coisas estão não sendo mais brincadeira, ou melhor, eu disse, nunca foi brincadeira servir a um Deus que no céu me salvou e te salvou você, aleluia. Te deu a oportunidade de você, irmão, amanhecer nesse dia, respirar, se alimentar, vestir essa roupa bonita que você está, irmão, aleluia, e vir para o culto glorificar Ele, exaltar o nome do Senhor. Exaltar o Senhor, irmão, sentiu o que João disse: os meus olhos estão procurando os fiéis da terra. Eis que eu estou procurando os verdadeiros adoradores, que me adorem em espírito e em verdade, aleluia. Eu vi um pastor pregando essa semana, irmão, e ele estava dizendo na sua fala: é um tal de emocionalismo no meio dos crentes, irmão, que Deus vai dar isso, que Deus vai dar aquilo, que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo. Irmão, ao invés de a gente lutar para ganhar alma lá no reino do céu, lá na rua, para ganhar, povoar o céu, aleluia, nós precisamos fazer isto. Mas o povo anda cansado, o povo está igual Mateus 28, vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado, oprimido, carregado, e eu vos aliviarei. O fardo está sendo pesado, mais do que está, irmão. E esse pastor, ele pregava ali, que o povo está mais preocupado com o status, do que preocupado com a alma. Aleluia. E nós precisamos entender que quando Josué, irmãos, aleluia, ele estava ali, ele estava sobre algo que
Deus estava falando para ele: não te mandei eu, esforça-te, tenha um bom ânimo, aleluia, não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus, Ele é contigo por onde você andar, aleluia. Tem crente, irmão, aleluia, temendo, aleluia, aquilo que Deus falou para você, cumpre o seu papel, faça o teu papel, entenda o papel que Deus tem e quer para você. Você já se encaixou no reino de Deus? Você já se encaixou naquilo que Deus quer para você, irmão? E nós precisamos refletir, irmão. A Copa do Mundo, que é do mundo, passou. Agora voltamos à realidade. Aleluia. E muitas das vezes, irmão, nós não precisamos, Natan, que Deus volta a mandar uma pandemia para que fique só eu, o Jota, minha esposa aqui, e um ou dois irmãos aqui, que nós não podemos sair de casa. Mas Deus quer que você se esforça, que você tenha bom ânimo, e que Deus, Ele está contigo por onde você vai, aleluia. No seu local de trabalho você está sendo testemunho, na sua casa você está sendo testemunho de Deus, lá no seu serviço, aonde alguém olha para você. E outro dia eu estava muito, me espantei, porque uma pessoa que nunca conversava comigo, ele diz assim: olha, eu tenho visto as lives, eu não sabia que você era pastor. Eu falei: não, realmente eu não sou pastor, eu sou presbítero, mas estou na liderança de uma igreja até a hora que Deus quiser, irmão. Ele disse assim, que isso tem fortalecido ele, tem ajudado ele, porque ele passou problema difícil, e quando ele ouve o culto, Deus opera maravilha na vida dele, aleluia. Isso significa, a glória não é para mim, a glória é para ele, é para Jesus a glória é para Jesus, porque a Bíblia diz que ele não divide a sua glória com ninguém, aleluia. O mundo te oferece alguma coisa, irmão? O mundo te oferece alguma coisa? Quer que eu ore aí, irmã? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Deus, irmãos, vai cobrar de nós aquilo que nós não fazer para Ele. Aleluia. Eu preciso fazer você entender algo aqui, que quando Deus, Ele fala com Josué, neste versículo, Ele fala, irmão, que desafio você enfrentará no seu dia a dia, desafios que virão sobre você, aleluia, mas que você lembra, sem Deus, aleluia, pode ser até assustador, mas com Deus não existe susto, aleluia, porque Ele ensina você a confiar nele todos os dias, todos os momentos. Somente você se esforça para que você entenda, irmão, o tanto quanto Deus Ele te ama, aleluia, o tanto quanto Deus te resgatou lá desse mundo, aleluia. Irmão, existem pessoas aqui, irmão, dentro da congregação, que tem N problemas, N dificuldades, mas Deus está ajudando em todas elas, aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Sabe, irmão, o que nós precisamos entender é que quando Josué recebe essa incumbência, ele disse para Josué: Josué, somente esforça-te e tenha bom ânimo, e Deus vai lhe ajudar, aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor, irmão, aleluia.
engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Eu quero te chamar você à frente agora. Se você tiver fé, aleluia, o que você estiver passando, Deus vai te dar a resposta para você, aleluia. Se você quiser levantar e vier à frente, eu vou orar por você, aleluia. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Você tem algo, irmão, que precisa ser arrancado da tua frente, para que você entenda que Deus, Ele é fiel, e que Deus, Ele está no controle de tudo, Ele está resolvendo o teu problema, Ele está, aleluia, te socorrendo neste momento, irmão, aleluia. Louvado, engrandecido é o nome de Jesus, irmão. Você tem